Aleluia. Feche seus olhos. Pede para o Senhor falar com você. Fala para Ele o seu coração nessa hora de ser instruído pela vida do Espírito. Hoje, culto de ceia, nós iremos cear daqui a pouco. E o Senhor vai falar com você, como tem falado comigo a respeito dessas palavras. Pai, abrimos o coração para o Senhor, para sermos instruídos. Ó Deus, nós queremos viver aqui na terra aquilo que é no céu, conforme o Senhor nos instruiu a orar. E o céu vive em perfeita harmonia e em unidade entre o Pai, o Filho e o Espírito. Então esse é o nosso coração para esses dias. Alinha o nosso coração. Retira de nós, ó Espírito Santo, a impureza que divide o corpo, que destrói, que acaba com a vida da igreja. E nos traz, ó Deus, revelação do seu coração. Revelação da sua vida, fluir do Senhor. Que possamos sair daqui nessa manhã, ó Deus, abençoados pela palavra. Pai, alimentados pela palavra. A Bíblia diz que aquele que beber da água da vida jamais terá sede. As sedes são de coisas naturais. Que possamos sair daqui saciados daquilo que é espiritual, recebendo a vida e recebendo o fluir do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Atos capítulo 2, verso 42. Projeta para mim. Em nome de Jesus. Oh Deus, me ajuda a pregar isso aqui, Senhor. Aleluia. Atos 2, 42, a Bíblia diz: perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Interessante que havia doutrina, nós ensinamos a palavra de Deus. Tinha comunhão, nós mudamos o culto de manhã para você ter comunhão, filho. Pra você fluir. Partir do pão, você vai tomar ceia daqui a pouco. E oração, eu acho que nessa igreja nós nunca oramos tanto quanto temos orado nesses dias. E vamos orar ainda mais. E a Bíblia diz, em cada alma havia temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes dia a dia o Senhor, os que iam sendo salvos. Aleluia, louvado seja o Senhor. Irmãos, esse texto de Atos 2, verso 42, a palavra de Deus nos mostra como foi o início da igreja. Como a igreja começou, como a coisa começou a acontecer, como a coisa se desenrolava no início. E no verso 41 nós lemos que, eu não li aqui, mas a palavra de Deus diz que quase 3.000 homens foram salvos num único dia. Imaginou, você faz uma pregação, às vezes eu subo lá na montanha, lá com os legendários, eu vejo 50 homens nascendo de novo. Eu não sei você, mas quando eu vejo alguém nascendo de novo, eu começo a chorar, porque destinos são mudados. Eu fico impactado demais com gente nascendo de novo. Não importa se é 1 ou se é 100. Agora eu fico imaginando se eu estou lá, vejo 3.000. Num único dia. Com uma única palavra. E se você ler a palavra, o esboço, se você quer o esboço da pregação, está registrado lá na Bíblia, no capítulo, no livro de Atos. Você vai poder ler o esboço da pregação. Rapaz, ainda não é uma pregação assim. Que você fica assim, uau! Boca aberta. Não, a palavra é simples. Falou de Jesus. E 3.000 homens nasceram de novo. O poder ali estava por meio do Espírito agindo. E aí, no verso 42, nós vamos descobrir como eles se relacionavam. E você precisa entender que a igreja de Atos não era uma igreja perfeita. Só que eu creio que ela foi colocada na palavra de Deus como um modelo para nós de como a igreja tem que se comportar. E eu sei que a gente está querendo a igreja boa, uma igreja perfeita, vamos dizer assim, que não tenha falha, né? Eu sei que tem muitos irmãos, eu tenho certeza que não é você, porque você está aqui. Mas certamente você conhece alguém que já se frustrou com a igreja, e que diz que já foi ferido pela igreja, e machucado pela igreja, e que a igreja é lugar de hipócritas, e que os irmãos falam daquilo que eles não veem. Eu sei tudo isso. Eu quero te provocar nessa manhã. O que você está procurando? Um lugar perfeito, cheio de pessoas perfeitas?
E há um fato, nós ficamos chocados quando a gente encontra pessoas dentro da igreja que não são perfeitas. Mas muitas vezes não ficamos chocados com nós mesmos que também não somos. Aceitamos as nossas... Eu costumo dizer o seguinte, é misericórdia para mim, mas holocausto para o meu irmão. Para mim tem misericórdia, para o outro não erra comigo não. Se você errar comigo... Uma vez eu vi um pastor falando assim que ele... Eu não vou fazer isso não, tá? Já tive vontade, mas não vou fazer. Não vou fazer porque eu acho que se eu fizer isso, eu vou ser repreendido primeiro pela minha esposa e depois pelos meus filhos. Mas eu já vi um pastor que falou para a esposa assim, hoje nós vamos chegar atrasado no culto. Nós vamos chegar de propósito atrasado no culto na hora da palavra. E aí a esposa, por que nós vamos fazer isso? Para os irmãos verem como eu me sinto quando eles chegam também. Eu já pensei em fazer, mas não vou fazer não. Eu vou ser repreendido na minha casa, eu tenho certeza. E eu também não consigo, eu tenho problema com o horário gravíssimo de atraso, não gosto. Eu estou te contando isso porque pessoas falham. E pasme no que eu vou te falar, as pessoas cometem pecados. Eu vou te contar um negócio maior ainda, elas não contam. Porque no meio dos crentes, pecado é um problema. E quem comete não quer contar, faz de tudo para esconder. E a Bíblia vai dizer que pecado, irmãos, vai gerar medo. Medo vai gerar acusação, vai gerar crise. Pecado inevitavelmente vai trazer acusação. É muito interessante porque quando nós somos criança, lembra quando você era criança e ia lá no quarto do seu pai e falar com ele assim, pai, tô com medo. Se seu pai é o... E agora, falo isso ou não? Vai dar problema esse negócio. Ai meu Deus, espero que você não fique ruim comigo. Se você é um pai que está preocupado com a educação do seu filho, você vira para ele e fala assim, ó, filho, volta para o quarto, acende a luz, porque a luz espanta todo medo. Se você é um pai que quer só dormir, você fala, deita aí. E eu sempre o caminho mais fácil, né? Espero que não se ofenda comigo. Em nome de Jesus, porque eu sei que tem muita gente que fala, dorme aí mesmo. Não estou querendo resolver o problema, não. É mais fácil, né? Muitos tomam o caminho mais fácil. Depois você não tira seu filho de sua cama nunca mais, você fica chorando que você não tem intimidade com sua mulher. Mas tudo bem, vamos seguir. Vamos para as indignações, ficam para depois. É interessante que quando nós somos crianças, irmãos, e o medo vem sobre nós, é só acender a luz que o medo vai embora. Mas quando a gente é adulto e o medo vem, principalmente por causa do pecado, nós queremos apagar a luz para esconder. E ao apagar a luz, o medo vai aumentar. E o diabo vai cirandar e tripudiar. Então eu estou te contando tudo isso para você entender que as pessoas falham. Eu já ouvi de irmãos falando, eu perdi a fé na igreja. Eu vim aqui nessa manhã para te dizer que quem te falou que você tem que ter fé na igreja? Você tem que ter fé em Jesus. Você tem que ter fé no Senhor. E nunca despreze, Deus, Pai e o Filho são um. Cada um tem uma aplicação diferente. Cada um tem um lugar diferente. O Espírito é aquele que te conduz, é o seu paracleto. Presta atenção, pelo amor de Deus, Jesus não é seu paracleto. Ele falou que ele ia para o Pai a mandar outro Consolador. Jesus estava do lado das pessoas. Ele falou que ia mandar outro que ia estar dentro. O outro que está dentro é o Espírito Santo, ele é seu paracleto. Ele te ajuda quando você tem dúvida. Jesus é o caminho que te leva para Deus. Quer ir para Deus? Vai por meio de Jesus. Não tem como ir para Deus sem Jesus. Senão o ímpio rejeita Jesus. O anticristo não tem problema com Deus. O anticristo tem problema com Jesus. Só que Jesus é a ponte que te leva para Deus. Eu fico preocupado demais quando vejo irmãos pregando Jesus e riscando Deus. Ou o ímpio falando de Deus e riscando Jesus. Isso é um problema gravíssimo, você não vai chegar em lugar nenhum, porque um te liga com o outro, e Jesus não é o seu paracleto, é o Espírito Santo. Dito isto, ainda vou pregar sobre isso. Eles me deixou mexido demais. Louvado seja o Senhor. Se você encontrar a igreja perfeita, vai lá que você vai estragar ela. E aí eu quero te perguntar, quais são as marcas da igreja que pode abalar o mundo? Porque essa igreja de Atos, capítulo 2, irmãos, abalou o planeta. Se fizer um culto que 3.000 pessoas convertem num único dia, você vai abalar a cidade. Irmão, se você fizer um culto e conseguir levar 3.000 ímpios de uma vez, eu vou falar para você, já é um avivamento. É um mover de Deus sobrenatural. Alguma coisa aconteceu que é impactante. No passado, via-se muito ímpio
convertendo, irmãos. Eu vi muito hippie convertendo. A igreja na época usava uma estratégia. Fazia um show de rock, com os caras tudo doido, com os cabelão tudo doido, com umas luzes mais doidas que a nossa aqui. E os trem tudo lá, e os caras tocando uns rock and roll em inglês, tudo de crente, falando de Jesus. Eu sou uma florzinha de Jesus. E aí, aí de repente fazer um apelo, convertia um tanto de gente. Que foi lá para ver música boa, não foi lá para ver Jesus. E foi laçado, foi uma estratégia. Hoje talvez nem funcione mais. Porque o povo hoje não está muito afim de ir em show de quem é desconhecido. Naquela época o povo ia para qualquer show que existia. Lá que era um show, estava todo mundo lá. O ingresso era barato então, acabou. O que você quer dentro da vida da igreja? O que você está esperando? Quais são as marcas? Então, se a gente olhar para a igreja atual, e aí, irmãos, eu não quero dizer jamais aqui, eu vou deixar isso muito claro, o pastor está dizendo que nós somos a melhor igreja. Eu acho, mas não estou dizendo isso. Sabe por quê? Porque nós temos problema. E eu acho que das que tem problema, a que eu estou é a melhor, mas tem problema. Às vezes tem problema de doutrina, às vezes tem problema de coisa que a gente quer ainda falar opinião em cima de verdade bíblica. Nós temos problema, nós damos opinião falando que é verdade bíblica. Porque nós não gostamos de determinada música, nós não queremos que toque a música, pastor Og, e damos ela como opinião, mas ela não é doutrina, é só opinião. E opinião você tem que desprezar. Mas muitos tomam opinião como se fosse doutrina bíblica e verdade, aí passa a falar mal dos outros. Oh, Espírito Santo, nos ajuda. Nós ainda erramos. Agora, se você olhar para os primeiros cristãos, você vai descobrir qual que é o parâmetro. Quer dizer que olhar para os primeiros cristãos vai fazer a gente acertar? Não, mas vai nos mostrar o caminho. Se você quer ir para Goiânia, não tem como ir para Goiânia pela rodovia dos Tamoios. Você vai dar num lugar maravilhoso, litoral, mas não é o que você queria ir. Você queria ir ver pasto de vaca e vai ver areia de mar. E se o seu objetivo era chegar em Goiânia para conferência, você frustrou, porque nem dá para pegar um avião de Ubatuba, porque o aeroporto lá é uma piada, de mau gosto ainda. Então, eles possuíam algumas marcas, e essas marcas eu quero compartilhar com você. Primeira coisa, a Bíblia diz que eles perseveravam no ensino dos apóstolos. Nunca presuma, irmãos, que os primeiros cristãos não tinham doutrina, que a palavra não era importante. Eles tinham doutrina, caminhavam na doutrina dos apóstolos. A doutrina dos apóstolos era a base do ensino. E os apóstolos receberam a doutrina de quem? Com quem que eles andaram? Com Jesus. A doutrina foi entregue pelo próprio Cristo. Lembra que eu te falei? Cristo é a ponte que conduz a Deus. O objetivo de todo judeu, e aqui nós estamos falando de judeus convertidos, o objetivo de todo judeu é relacionar com Deus. Então Jesus veio para falar, não vai relacionar com Deus sem mim. Se não crê em mim, não vai relacionar com Deus. Jesus deu a doutrina, os apóstolos espalharam a doutrina. E essa doutrina se tornou a base da unidade da igreja. Qual que era a base da unidade da igreja? Crer no ensino dos apóstolos. Por quê? Porque não tem como ter comunhão com quem não crê no que você crê. Não tem, ou melhor, deixa eu melhorar. Não tem como edificar uma obra andando com gente que não crê como você. Comunhão dá para ter. Comunhão você deve ter com todos os homens. Todo mundo você pode ter comunhão, amém? Mas edificar a obra tem que ser gente que crê no que você crê. Você não edifica a obra com espírita. Não, porque eu passou a achar um irmão que é bom na assistência social. É mesmo? É. Ele distribui cesta básica, ele consegue mobilizar e faz cesta básica. O problema é que ele distribui a cesta básica, ele manda a pessoa sentar, ao invés de orar, ele dá um passe. Mas essa coisinha de leve, pelo menos ela comeu. Você faria um negócio desse? Não, uai. Você vai ver ele de joelho lá, botar a mão na testa dele e vai expulsar o demônio, vai dar um problemão ali, que vai manifestar, o outro também está endemoniado já, vai gerar uma crise. Então presta atenção, irmãos. Você tem comunhão com todo mundo, mas não dá para edificar com todos. Por isso, irmão, você tem que olhar o ambiente, os irmãos que caminham muito próximos aí, que subiram a montanha, você tem que olhar o ambiente onde você está, porque ambiente de comunhão é uma bênção, mas quando passa para edificação, você não deve estar no que você não crê, porque isso vai destruir o seu entendimento, vai acabar com você. Você tem que saber, filtrar, entender o que é comunhão e o que é ensino e doutrina. E isso é base de unidade. Eu sei, irmãos, que nós queremos crescer. Eu quero crescer. Você quer avançar? Eu quero avançar como igreja, eu quero avançar profissionalmente, quero avançar. Eu quero amanhã ganhar mais dinheiro do que hoje, para eu ter mais paz, poder investir mais, viver mais tranquilo. Você não quer, não? Eu espero que você queira. A não ser que você tenha a vocação para ser... Deixa para lá, vai.
Não vou falar isso não. Eu não tenho e não quero ter. Agora, irmãos, eu vejo muitas igrejas, e nós muitas vezes já fizemos isso, negociando princípio, para poder crescer e avançar mais rápido. Tem princípio, irmãos, que não pode ser negociado jamais. Um dos princípios que nós temos enquanto igreja é o seguinte: nós não vamos fazer as coisas porque atrai as pessoas. Nós vamos fazer porque aquilo é a vontade de Deus, e o Senhor nos chamou para fazer. Ainda que talvez não seja melhor. Então eu já ouvi muitas vezes, e já pensei também, e já falei, até numa medida posso concordar, alguns irmãos dizendo assim, o encontro hoje já não é a melhor estratégia. Pode até ser, mas nós fazemos e vamos continuar fazendo, porque nós não fazemos para agradar o freguês, nós fazemos porque o Senhor nos chamou para fazer. E o Senhor vai nos abençoar. Nós cremos que Ele vai nos abençoar. Nós cremos que podem surgir novas estratégias, mas não vamos deixar de fazer aquilo que o Senhor nos chamou. Nós não deixaremos de lado o ensino apostólico só porque ele é confrontador. Irmãos, a palavra de Deus ela é confrontadora. Se você lê a palavra de Deus, ela é confrontadora. Eu vou fazer um paralelo, só uma associação, amém? Para te dar um exemplo. Os fariseus da época eram os religiosos. Quando fala religioso, nós estamos falando aqui de alguém que está à frente da igreja, ok? Vamos trabalhar com esse pensamento. Se fosse a igreja cristã evangélica hoje, quem seriam os fariseus religiosos? Seriam os pastores. Você sabe o que Jesus falava para eles? Raça de víbora. Quem me colocou aqui no meio dos seis? Eu quero ir embora daqui logo, voltar para o meu pai, que lá é infinitamente melhor do que está aqui com vocês. Se você ouve um negócio desse de alguém que diz que veio para te salvar, você fala o quê? Eu não me ama, não. Trem de amor esquisito é esse que fica me esculhambando? Oi, pastor Og, pastor Edson. Me chama para reunião, fica me esculhambando? Falando que eu não sei sentar, não sei falar, não sei comer com meu pé sujo? Raio de amor esquisito é esse? Mas se você olhar de maneira natural, você vai presumir isso. Vai falar, não sou amado desse lugar não quero estar aqui. Agora, Jesus lidou porque essa era a vontade de Deus para que ganhasse vida. Jesus veio para trazer um choque cultural. Jesus veio para cumprir a lei, mas para ser exatamente o oposto do que ela era, para mostrar para o homem. Eu tenho um caminho novo para você. A lei é um caminho que conduz a Deus, que ninguém chegou porque não conseguiu cumprir. Jesus veio para dizer, eu sou o outro caminho. E ele, além daquele caminho que leva a Deus agora, é o caminho com verdade e vida. A lei é o caminho com a sua obra. Jesus é a lei, ou Jesus é o caminho cumprindo a vida de Deus e manifestando favor. E é claro para você, o que você quer escolher? O caminho mais difícil ou o mais fácil? Tem um caminho que leva para Goiânia que vai levar 8 horas. Tem um outro que leva para Goiânia que vai levar 18. Você vai por qual? Precisa pensar? Tem um que é 8 horas e só vai pagar 5 pedágios. O outro é 18 horas e vai pagar 20 pedágios. Você vai por qual? E corre o risco de você não chegar. Pode parar no meio do caminho. Outra coisa, nós não... Isso é muito importante, me ouça isso. Nós não alimentaremos a igreja com aquilo que ela deseja comer, mas somente com o ensino bíblico e apostólico. Outro dia teve um irmão falando para mim, pastor, não sei se eu posso falar isso. Posso falar. Pastor, as igrejas modernas pegam palavra de meia hora. Eu falei, meia hora é minha introdução, não dou conta de pregar meia hora não. Melhor você arrumar uma igreja moderna para você, ou você é a igreja velha. Vintage. Não dá para pregar em meia hora, irmãos. Não dá. Meia hora é palestra. Palestra é meia hora, que você senta lá, escuta, e é uma benção. É de meia hora, de 40 minutos, depois dá um intervalo de 2 horas, você come alguma coisa, isso é aula. Você quer 40 minutos, vem no curso. Apesar que alguns professores às vezes falam 2 horas sem parar, mas dá para ir para o curso. Vai ser uma benção a sua vida. Aleluia. Ouça, não limitaremos a pregação a apenas um grupo de pessoas. Nosso coração é tomar a cidade, pregar o evangelho de Cristo Jesus. Irmãos, isso aqui são resoluções. Resoluções baseadas no ensino dos apóstolos. Nós estamos vivendo um tempo de mentalidade que a igreja, nesse sentido, ela tem que ser um leve de não pode confrontar, de não pode ter nenhuma controvérsia, de você não pode falar. Você não pode falar porque o irmão fica triste. Você não pode falar porque ele não vem consumir aquilo que você está disposto a falar. Não, querido, você tem que liberar o conselho de Deus. A verdade da palavra de Deus. A verdade daquilo que a Bíblia diz. Tem igreja e tem irmãos que não querem uma comida mais pesada. Quer algo mais rápido,
mais fast food, mais objetivo. O problema, querido, é que você melhora o seu paladar de acordo com o que você vai comendo. Quando eu era novo, eu detestava beterraba. Aí eu comecei a comer beterraba quando eu fiquei jovem. Agora que eu sou velho, eu quero comer beterraba todo dia. E eu olho para meus filhos e faz assim, ó. Mas por quê? Porque não come, se comer o paladar muda. Se você comer uma comida substancial, cristocêntrica, lembrando que Cristo te leva para Deus, você vai desenvolver um bom paladar, você não vai querer depois comer qualquer coisa. Ou como você fica quando você escuta uma palavra recheada de lei? Recheada de deve, não deve, pode, não pode. Eu vou te falar um negócio, toda vez que eu estou em algum lugar e sai a frase assim, ó, precisamos nos arrepender, eu tenho vontade de levantar e ir embora para minha casa. Eu fico pensando, onde está a cruz de Cristo que esse povo, que tanto de pecado é esse que esse povo tem que arrepender tanto? Meu Deus, mas às vezes um culto seguido do outro, que tanto de pecado que você cometeu. O culto terminou de noite, você arrependeu de pecado. De manhã você tem que arrepender de novo. Mas não é possível, você pecou dormindo. Onde você foi de noite que você tem tanto pecado que você tem que arrepender? Mas virou o quê, irmãos? É para agradar os irmãos, porque quando você escuta uma palavra dessa, você sai como? Nossa, o culto hoje foi uma bênção. O pastor subiu no palco, arrebentou nós. Sentou o laço na nossa costa. Nossa, foi demais, ó. Que comportamento masoquista esquisito é esse que você quer apanhar? Eu vim aqui para te dizer que você é amado pelo Senhor. Ele te ama. Que tem sim coisas que nós precisamos corrigir, mas Ele corrige em amor. Que Ele não vai te jogar doença, não vai te jogar câncer, que câncer é do diabo, não tem um trem mais do inferno do que esse. É do inferno. Deus está punindo. E é um negócio impressionante que esses irmãos querem arrepender pelos pecados da nação. Eu fico pensando que tanto de pecado da nação é esse, meu Deus. Presta atenção, o mundo jaz no maligno. Você não vai arrepender pecado nenhum da nação. Primeiro que você nem é autoridade sobre a nação. Começa daí. Você é um eleitor. E no muito tem que arrepender do seu pecado de votar errado. Mas nem quero falar isso. Deixa pra lá. Irmãos, em nome de Jesus, nós precisamos começar a ser como os crentes de Bereia. Ouvir as coisas e falar, peraí, esse negócio é bíblico? Esse negócio é da palavra? O cara que me fala que Jesus é seu paracleto, você tem que ficar e olhar e falar, isso aí não é bíblico não, isso aí está errado, é contra o que a Bíblia ensina. É antibíblico. Se é antibíblico, você tem que rejeitar. Ouça, a Bíblia é todo o conselho de Deus, mas a Bíblia é dividida em duas partes. Uma é sombra do que realmente seria. Ou seja, o Velho Testamento é para você desprezar? Não, mas ele é sombra para apontar Jesus, porque o cumprimento de toda a promessa de Deus está em Mateus, Marcos, Lucas e João. Daí para frente você vê o avançar da igreja, e a instrução para como a igreja tem que se portar. Se você não entender como ler a Bíblia, você fica arrependendo de pecar todo dia. Com medo do chão abrir. O chão já não vai abrir para você, para te engolir por causa das suas falhas. Então, irmãos, nós vamos nos empenhar para pregar o conselho de Deus. Seremos cristocêntricos. O que é isso? Cristo é o centro. Outra coisa, a Bíblia diz que eles perseveravam na comunhão. A Bíblia diz que os que creram estavam juntos, mas comunhão é muito mais do que estar junto. Comunhão é você estar em unidade com o irmão, ter a mesma mente que o irmão. Comunhão é você poder virar para o irmão e falar para ele, ora por mim, estou passando dificuldade, estou passando crise, estou cheio de problema, estou querendo desistir. Já está na minha cabeça me atacando o tempo inteiro que eu não vou conseguir, que eu não vou avançar. As circunstâncias estão o tempo inteiro me mostrando que eu não vou avançar. Vou mal no trabalho, vou mal no casamento e vou mal na minha cela. Ora por mim, estou mal pra caramba, estou querendo parar com tudo, querendo chutar tudo. Mas você tem gente assim que você pode fazer? Se você não tem, está precisando melhorar a comunhão. Porque andar junto traz comunhão. De novo, comunhão você pode ter com todos os homens. Principalmente com aqueles que têm o mesmo espírito que você. Você pode ter comunhão com o crente da lei? Você pode pedir para ele orar para você ou não? É lógico. Basta você andar junto. Mas você vai edificar na mesma base que ele edifica? Não, porque senão você vai arrepender de pecado todo dia. Depois eu vou escrever uma palavra sobre isso, pastor Otto. Importante falar sobre isso. Então, irmãos, nós fomos inseridos no corpo. Perseverar na comunhão tem a ver com você entender que você não anda só. Você presta contas. Segunda agora que teve a formatura?
Foi. Segunda-feira agora eu não pude participar da formatura. Nosso irmão Alexandre internou em uma situação aí, toda controversa. Eu olhei e falei, vou lá, preciso ir lá. O trem descontrolou, tem que ir lá. E aí liguei pro pastoral e falei, olha, assume a formatura que se eu chegar, eu vou chegar no amém. Quando eu vi que eu não ia chegar, eu encostei o carro em casa que eu tava e a Pâmela chegou do lado com o nosso carro. Não dá pra estar. Mas eu preciso prestar contas, eu não posso simplesmente chegar e falar, não, não vem não. Aí eu liguei pra eles, avisa onde eu tô. Os irmãos têm que saber. Por que eu não estou na formatura? Eu queria muito estar. Eu ia pregar. E aleluia. Uma benção, né? Abençoa, meu irmão. Louvado seja o Senhor. Mas eu escrevi uma palavra para eu pregar. O algo foi agraciado, pregou ela. Mas é uma benção. Louvado seja o Senhor. Mas eu queria estar aqui. Agora, você presta conta, você não anda só. Você diz onde você está. Você é casado, você presta contas para sua esposa. Você presta contas para o seu marido. Você prestar contas inclui transparência. Então, lá em casa é tanta transparência, que às vezes até meus perfumes mudam de lugar. Meu celular, às vezes, o irmão fala, pastor, você não leu a mensagem, não? Eu falo, que mensagem? Aí quando eu vou ver a mensagem que a minha esposa abriu lá e eu não respondi, passou, uma mensagem passou. Por quê? Porque presta conta sem liberdade. Agora, não tem comunhão quando tem restrição. Não pode, não está junto, é intocável. O celular é intocável, é muito pessoal. Inclusive tem jurisprudência, o processo, hein? Você abrir meu celular. Vai processar a esposa? A Bíblia diz, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Coração singelo é coração que ama. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 13, verso 4, que o amor é paciente, é benigno, não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se alegra com o que se exaspera, não se ressente do mal, não se ressente da injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A Bíblia diz que o amor jamais acaba. Então, irmãos, o amor tudo sofre. Agora, não é sofrer tudo porque está isolado sozinho. É sofrer tudo em comunidade. É a dor do irmão ser a sua. É a luta do irmão ser a sua. Ainda que talvez você não possa estar junto, você está lá orando. Senhor, meu irmão está passando luta, ser com ele. É a alegria do seu irmão ser a sua também. Porque às vezes na luta nós somos mais... Está passando luta, a gente compadece. Mas a alegria, às vezes, a gente enche de inveja. Poxa, Senhor, te pedi também, você deu para ele antes de dar para mim. Nós não falamos isso porque não pega bem, irmãos. Fica feio falar isso. Mas já pensando. E eu não estou falando que é um privilégio só meu, não. É seu também. E eu não estou te acusando, não, porque eu sei que você já pensou. Você é gente. Já veio na cabeça, que absurdo. Pastora Márcia ganhou um carro no sorteio do shopping. Pastora Márcia, esposo do pastor Luiz. Pastor, empresário, igreja grande. Aí você pensa o quê? Eu joguei no sorteio e também não ganhei. Que absurdo, ele tem tanto e ganhou. Aí, Senhor, ao invés de você ficar feliz que o irmão ganhou o trem, Senhor, ele fala, olha lá, me representa, meu pastor, é uma bênção, foi abençoado. Senhor, agora é minha vez, estou junto, hein? Aleluia. Não, você fica ruim. Olha lá, nem precisa. Consegue perceber? Onde entra aquilo que mina a comunhão? O amor, irmãos, ele tudo crê. O amor, ele acredita quando o outro diz, eu nunca mais vou fazer isso. Amor genuíno acredita. O amor é capaz de perdoar e acreditar no arrependimento do outro. Falhou comigo tantas vezes. Perdoa. Não quer perdoar, não. Que isso? Você é doido? Você foi perdoado quando você não merecia, agora você não quer perdoar o irmão porque falou mal de você? Você foi perdoado de todos os seus pecados, não quer perdoar o irmão porque ele esqueceu de te cumprimentar no domingo de manhã? E você ficou tite? Meu Deus do céu! O amor acredita na verdade. Quando nós entendemos o amor, irmãos, nós valorizamos as pequenas coisas. Nós temos expectativas boas sobre amanhã. Nós temos planos, projetos, objetivos. O amor, ele sempre pensa bem, não fica achando que o outro está premeditando mal. Está premeditando queda.
Porque o amor crê, ele é benigno. Ou seja, ele está sempre supondo o melhor a respeito do outro. Mas muitas vezes, irmãos, nós olhamos e pressupomos o pior. E estamos esperando, às vezes, o pior. Isso aqui, primeiro para mim, amém? O amor é entender que se alguém falou mal de você, é porque talvez ele não se expressou bem. Mas nós não, nós já logo pensamos, Senhor, vou fazer que nem os apóstolos, manda fogo cair do céu na cabeça dele aí. Ele está falando mal de mim, Senhor, isso é um absurdo. Mano, abre o céu e rasga fogo nele. E às vezes usando Bíblia. Ai, daquele que vem contra o ungido do Senhor. Cala a boca. Pelo amor de Deus. Não deturpa aquilo que a palavra de Deus diz. Então, irmãos, eu tenho a característica de ser mais reservado. Eu não gosto de ficar muito expansivo, apesar que agora eu estou sendo aconselhado a me soltar mais, né? Está meio difícil ainda. Eu estou indo. Louvado seja o Senhor. Eu estou mais sociável, eu acho. É por isso que eu estou cansado, não estou dormindo direito. Louvado seja o Senhor. Muita sociabilidade cansa, irmãos. Meu Deus do céu, cada hora está num lugar. Louvado seja o Senhor. Só que tem outro que não é mais reservado, é extrovertido. Um dia eu fui fazer compra no supermercado com um pastor, e eu assim, entrei empurrando o carrinho, ele entrou, oi, paz, tudo bem? Você é crente, já conhece Jesus? Eu falei, nós não viemos aqui só comprar milho e passar. Você vai falar com todo mundo? Comprar um milho. Comprar um milho e uma Coca-Cola, tem que falar com todo mundo, aí faz piada com o caixa, e eu assim, meu Deus, nós viemos aqui só comprar o trem, vamos embora. Um é mais reservado, mais tímido, o outro é totalmente extrovertido, quer falar com todo mundo. Eu não consigo entender, mas eu aceito. Louvado seja o Senhor. Aleluia. O fato é que nem todo mundo vai ser igual. E amar o irmão implica em amar ele do jeito que ele é. Nós queremos transformar. Um é mais legal, o outro é mais chato. Um não fala nada, o outro fala que não para mais. Já viu gente que fala que não para mais? Você tem que esperar o cara respirar para você falar alguma coisa. Aí você fala. Percebe, irmãos? Agora, a Bíblia diz o quê? O amor tudo suporta. Tem alguém que veio do campo, tem outro que é metropolitano. Tem um que é culto, o outro não sabe nem assinar o nome. Mas o amor é capaz de suportar as diferenças uns dos outros. Amor é capaz de suportar gosto e preferência. Deixa eu te contar um negócio, nem todo mundo gosta do que você gosta. Tem uns que gostam de coisa que você não gosta. Às vezes é o seu cônjuge que gosta de coisa que você não gosta. Respeita a diferença e ama do jeito que é, porque o Senhor uniu com você. Não precisa fazer o que você não gosta, não. Porque nós também agora encarnamos nessa. Eu vou fazer tudo que eu não gosto. Às vezes não, irmão. Às vezes, né, como nós ouvimos essa semana, às vezes você tem que procurar qual que é a sua turma. Tem que andar, às vezes, ter amigos, ter irmãos. Por isso que você tem amigo, tem irmão, tem gente. A grande crise de alguns casais que terminam seu casamento é porque eles se isolam neles mesmos. E aí, depois de 1, 2, 3 anos, descobrem que eles não gostam da mesma coisa. Aí eles vão lá para o juiz e falam assim, nós temos incompatibilidade de gênero. Pensando diferente. Só porque se isolou um no outro. Não, mas você tem irmão, você tem gente que gosta mesmo que você. Você tem gente que gosta de jogar jogo com você. Jogo difícil. Que termina com cabeça doendo. Outros olham e falam, não vou fazer isso não. Um negócio horrível. E tudo bem. Faz parte. Você está comigo? Outra coisa, a Bíblia diz, perseveravam nas orações. A Bíblia diz que eles perseveravam unânimes no templo e nas orações. Os primeiros cristãos, irmãos, eles não debatiam com ímpio, com pagão, mas eles davam a vida por eles. É interessante que o cristianismo não tentou destruir o judaísmo, mas os irmãos resolveram dar a vida pelos outros. O judaísmo, sim, tentou fazer guerra contra os cristãos. Os cristãos não, estavam prontos para morrer por eles. Os cristãos oravam pelos incrédulos. Hoje está na moda que nós temos que destruir quem se opõe a nós. Eu vou falar algo para você aqui, talvez eu choque você não volta nunca mais. E agora é opinião e meu jeito, amém? Eu não estou querendo que pare de ter homossexual no mundo, não. Ele tem a liberdade de fazer o que ele quer. Eu estou querendo ter liberdade de pregar o amor de Jesus para ele. Agora tem gente que quer que acabe com eles, eu não quero que acabe não, quero que eles fiquem do jeito que você quer. Eu quero poder pregar para eles. Quero poder dar a oportunidade de ele converter. Quero poder pôr ele aqui do meu lado e falar, vamos embora, vamos caminhar. Faltou um pai talvez em sua vida. Vou ser pai para te ajudar. Vamos embora, vamos avançar, vamos responder. Quero poder ter liberdade. Eu não quero acabar com o macumbeiro, não.
eu quero ter liberdade para pregar para ele. Quero poder. Agora, o que estão querendo me impedir? De pregar. É isso. Aí eu me posiciono. Mas não estou contra eles. Eu quero, não é meu chamado. Foi durante um tempo chamado pastorete. Eu quero ter a liberdade do pastorete falar assim, quero ir pregar na tribo de índio. E ele vai lá e prega na tribo de índio. E a FUNAI não vai lá querer prender ele. Agora, tem irmão que quer acabar com o outro. Porque é ímpio. E porque pensa diferente dele. Bom, às vezes quer acabar até com a igreja. Porque a igreja não é igual a ele. Porque a igreja só perde dinheiro. Aí por que você foi lá? Se você não acredita no que eles falam. Porque a teologia da prosperidade temos que nos posicionar contra. Você tem que se posicionar a favor de Jesus. Não é contra nada. Contra a igreja neopentecostal, contra a teologia da prosperidade. Para de ser bobo. Se posiciona a respeito de Cristo. Prega a graça que você conheceu. Mas o outro está fazendo um desserviço para o evangelho. E daí você não é o juiz do evangelho. Não é problema seu. Deus julga. Cuide sua vida. Mas nós queremos cuidar da vida dos outros. E achamos ruim, ficamos tacando os outros. Irmão, em nome de Jesus, tenha comunhão. Pega aquele seu vizinho da lei que fica falando mal de você, chama ele para comer uma pizza. Conversar. Vamos conversar de Bíblia. Não vamos. Eu estava no casamento, aí saiu uma pérola lá no casamento, mexeu tanto comigo aquilo, eu fiquei ruim demais, irmãos. Aí senta à mesa com meus cunhados, tá todo mundo lá, aí um fala assim, nossa, fui tão abençoado por essa palavra, aí eu pensei na hora, ai Deus. Aí eu me lembrei, quando eu tinha 18 anos, eu conheci esse... 18? Não, 15, né? 16, sei lá, 18 anos que casou, 24, nem lembro quantos anos casamos, faz tanto tempo. Eu sei que quando eu casei, eu falei para mim mesmo, eu nunca vou discutir Bíblia com eles. Porque eu vi eles brigando por causa de Bíblia, mas cada quebra-pau. E eu me divertia tanto. Eu dava tanta risada. Eu não conhecia direito, então eu via eles brigando, falava, nossa, quem será que está certo? Eu divertia demais. Aleluia. Mas naquele tempo eu falei, eu nunca vou brigar por Bíblia. Porque eles não nasceram agora. Eles são crentes experientes, conhecem a palavra. Eles vão seguir o que eles quiserem. Na hora que eu pensei, não, essa palavra foi uma porcaria, isso aí foi antibíblico, eu falei, não vou falar nada. O que eu vou acrescentar? Falando algo ali para causar polêmica e colocar os outros contra mim para eu virar a arma e aí ter que debater, porque eu adoro debater, e aí ter que ganhar uma discussão. O que eu ganho com isso? A satisfação de ganhar uma discussão e de ganhar a inimizade dos outros. Preserva a comunhão e a unidade. Preserva. Não pense igual a você. Se vai reinar, eu não sei. Mas se crê em Jesus, vai morar no céu junto com você. Vai estar lá. Quarto, a Bíblia diz, tinham tudo em comum. O que é isso? Era igreja de amor. Tinha tudo em comum. Diariamente perseveravam unânimes, de casa em casa, contavam com a simpatia de todo o povo. Eu sei que a primeira coisa, quando a gente ouve sobre isso, né, vem em mente, é que, né, como é que faz agora que família de Deus, tudo em comum, aí você olha e fala que a família da igreja rica lá vai ter que dividir a piscina dela comigo, porque é tudo em comum. Eu faço para o churrasco comer a carne mais baratinha, o outro faz com a picanha uruguaia e argentina, vai dividir comigo também. Porque é tudo em comum. Mas não é disso que a palavra de Deus está falando. O fato, irmãos, ali é que eles se empenhavam para que não houvesse necessitados no meio deles. Isso é ter tudo em comum. Ninguém, não é, isso aqui não é comunismo, filho, igualar todo mundo, ser todo mundo igual. Não é. É olhar e falar, está passando necessidade? Qual a necessidade você tem? Comida? Comida é urgente, nós vamos suprir você. Nós vamos suprir. Por isso que eu louvo a Deus pelas células. A célula só me aciona quando realmente precisa. Quando não precisa, a célula mesmo supre os irmãos. Vai lá e levanta, alimenta, às vezes supre. Resolve. Oferta, antes mesmo de chegar na igreja. Os irmãos mesmo se mobilizam. Por que fazia isso, irmãos? Porque andava em unidade. Esses queridos foram claramente os dois ingredientes da explosão que eles experimentaram. Unidade e mesmo coração. Estou pelo meu irmão. Estou por ele. Ah, mas ele falou mal de você. Problema dele. Eu não sou igual a ele, não vou fazer. Não vou atacar o outro irmão. Posso combater ensino, sem citar ainda o que o outro ensinou. Porque ensino é importante. Porque ensino é comida. Se você comer errado, vai dar problema. Eu comi errado muitos anos, deu problema hoje. Tem que arrumar agora, tanto. E aí, para arrumar é pior do que, acredita, B.O., né, Lúcia? Luta. Brincando com a Lúcia que a gente vai no mesmo médico. Luta.
Eu, Lúcia, Lei e Companhia Limitada. Aleluia. Irmãos, para arrumar é pior. Comida espiritual não é neutra, tem que tomar cuidado com o que come. Mas atacar o irmão, atacar a igreja do irmão. Anos atrás eu era líder de jovens, e aí eu tinha 2 meninos lá, que foram numa igreja, tiraram foto para zoar o ensino da igreja. Menino eu aceito, né? Na época eu era menino também, não aceitei muito bem, não. Foram embora, tá chateado comigo. Aí você vai lá falar mal do que ensina, você vai fazer o quê lá? Irmãos, aqui nós pregamos graça, pregamos o amor de Cristo Jesus, pregamos perdão do pecado. Pastor, não concordo com a sua palavra. Pois bem, procura uma igreja que você concorda. Mas você vai resistir. Tem lugares que a gente ministra às vezes, irmãos, que o ambiente é pesado. Porque os irmãos estão resistindo. Fica um ambiente pesado, com um ambiente ruim. Você sente pregar, acredite, você talvez nunca pregou no púlpito. Os pastores compartilham do que eu estou falando, você sente o ambiente. Você sabe quando o ambiente está aberto, você sabe quando as pessoas estão abertas para te ouvir, aprender com você. Tem lugar que não está. Não está. Mas não está por quê? Porque resiste. Não pode ter isso no nosso meio, não pode ter isso na nossa célula. Célula tem que ser um lugar onde você tem alegria, está com os irmãos. Eu vou te falar isso diante de Deus. Eu não fico na minha casa pensando em mudar você de célula, pensando em mudar você de discipulado, trocar seu discipulador. Eu não fico na minha casa pensando nisso, amém? Aliás, eu prefiro que você não mude, amém? Mas se você perdeu a alegria de estar lá e percebeu que vai começar a falar mal do seu irmão, ou que vai permitir Satanás entrar dentro do seu coração, ainda que você não fale nada, muda. Fala comigo que eu te troco, na hora. Troco você de célula na hora. Porque você não pode ser o fator que destrói a alegria e a comunhão da célula. E um coração descontente, deixa eu melhorar, a palavra de Deus diz que quando seu coração está alegre, seu rosto é feliz. Significa o seguinte, quando seu coração é descontente, seu rosto é infeliz. Como que você fica no lugar que você chega, tá todo mundo assim, ó. Eu conheço gente que não sorri. E às vezes eu pergunto, não, mas não sorri, não dá um sorriso a vida inteira, não vi um sorriso. Não é possível, é muito problema mesmo. Para não dar uma risada, não ficar... Eu sei, eu também às vezes tem essa cara de carrancudo, de bravo, esquisito. Né, meu filho? Já me olha ali. Você vê mais, que você está lá comigo. Mas você contar uma piada, às vezes eu vou dar uma risada meio por dentro, mas vou, né? Tem irmão que é o tempo inteiro ruim. Não é que ele não sorri, que ele está ruim. O semblante está caído, ele está contrariado, ele é saudosista com o que passou. Nós tivemos aqui uma vez uma irmã que falava para o líder de célula. Quase que eu vou contar quem. Falava para o líder. Não, porque na minha outra igreja era melhor. Um dia o líder virou e falou, por que você não volta para lá? Você veio fazer o que aqui, se lá era melhor? Por que você saiu de lá? Porque eu tive problema. Ah, entendi. Luta, né? Foi luta. Aleluia. Estou mexendo com a Débora que ela estava nessa época. Irmãos, que isso, queridos? Ou a gente caminha para avançar, estreitar a unidade, colocar o mesmo coração, nós vamos viver dividido. Dividido e dividindo. Quinto ponto, vou correr aqui, irmão. São só 7, viu? Vou correr. Haviam sinais e prodígios. Uma igreja prevalecente possui testemunhos de poder, de vida. Se você parar para ler o livro de Atos, você vai ter a impressão de que milagre estava acontecendo de maneira comum toda hora. Agora, irmãos, nós temos que ter isso em mente nas nossas células também. Célula tem que ser lugar de milagre. Célula tem que ser lugar de poder. Célula tem que ser lugar de você orar para o cara não separar e voltar na semana que vem falando que ele reconsiderou o coração. Célula tem que ser lugar de você orar pelo enfermo e voltar falando o enfermo melhorou, recebeu vida de Deus. De não aceitar. Irmãos, nós não aceitamos as investidas do diabo. Nós nos posicionamos contra ela em oração. Às vezes nós aceitamos, pastor, é inevitável mesmo, né? Tem que divorciar mesmo. Tem não. Tem que resolver. Tem que perdoar. Tem que largar caminho mau. Tem que haver mudança. Mas eu já falei, é igual a história de pôr o filho para a cama. É o caminho mais fácil. O caminho mais fácil é o quê? Sobe na cama. O caminho mais fácil é o quê? Divorcia. Geração fast food, mais fácil, mais rápido. Quanto mais rápido, mais rápido. Mas não é esse o chamado de Deus para mim e para você. O chamado de Deus é nós permanecermos no princípio. Princípio da verdade da palavra de Deus. E haver sinais e prodígios. E tem hora que as coisas que você orou não vão acontecer? Tem.
Pastor, orei pelo fulano e ele faleceu. Por que ele faleceu? Eu lá vou saber por quê. Não sei. Às vezes eu não tenho que perguntar para o Senhor quando chegar lá na glória. Eu sei que toda morte e toda doença é do diabo. Eu gosto de pensar quando alguém falece, viu? Eu gosto de pensar algo. Essa pessoa é tão amada que ela passou na frente. Voltou para casa primeiro. Maranata, a hora vem, Senhor. Leva todos nós de volta para casa. Jesus, nós ansiamos pelo Senhor. Com todas as forças que alguém anseia por algo. Voltar para casa é a melhor coisa que pode ter. Sabe, é estar com o Pai, com aquele que te criou, com aquele que conhece tudo. Então, irmãos, tem muito milagre que não acontece, mas tem muito crente também que persevera, que vai até o final, que não esmorece. Nós estamos atrás de milagre, nós estamos atrás do Senhor. Ele é soberano, nós estamos atrás dele. Ainda que as coisas não aconteçam como nós queremos, e acredite que não acontece quase sempre, mas nós estamos atrás dele. Ele é tudo. Sexto ponto, a Bíblia diz, louvavam a Deus. Acredite, louvor é muito mais do que a música cantada aqui no culto de domingo. Louvor é mais profundo do que isso. Louvor é aquele... E eu não estou falando que é fácil, não, que eu passei uns 2 anos de luta, foi uns 2 anos que eu louvei menos. E piorou mais. Até que eu tive a experiência com louvor e falei, quer saber, eu vou louvar mais no meio da crise. Mas no meio da crise, às vezes você não tem força nem para falar. Mas quando você canta louvores, o Senhor te dá força. Você canta louvores, você muda o ambiente. Quando você abre a sua boca para falar uma palavra viva, eficaz, você está transformando o ambiente, o louvor muda o ambiente. Eles louvavam a Deus. Uma para mim das coisas que mais me toca é quando os cristãos foram perseguidos pela Roma antiga, postos no Coliseu para serem mortos. Eles eram comidos de bicho, crucificado como Jesus foi, queimado na cruz, e morriam cantando louvores. Glória a Deus nas maiores alturas. Paz aos homens na terra que Ele quer bem. Isso me toca muito. Que esse seja o nosso coração. Mas no meio da luta nós paramos. Aí quando a gente para, o diabo vem e enche nossa cabeça de minhoca. Esmorece a força. Tá para separar? Senhor, eu vou reservar um tempo para te louvar. Para te pedir que o Senhor transforme. Pastor, você parar porque eu não aguento mais, não amo mais, acabou. Mas talvez você não está mais apaixonado. A Bíblia diz que o amor de verdade não vai terminar. Paixão termina. Paixão termina com realidade. Acordou do lado, viu o cabelo esquisito, bafo na boca, paixão vai na hora. Termina na hora. Mas amor não. Amor permanece. Vai até o final. Tudo sofre, tudo crê, tudo suporta. Pastor, casei errado. Pois agora pode virar a coisa certa. Vai para Deus. Fala para Ele, Senhor, aumenta meu amor mais e mais. Nós homens, se você é homem e não tem participado, é o meu convite para você. Nós homens estamos orando de segunda a sexta, das 6 às 6:30. Nós entramos numa live, ouvimos, temos um louvor lá, né? Cantamos uma música, nós ouvimos uma palavra e nós oramos. E eu louvo a Deus que a primeira coisa que nós oramos todo santo dia é pelas nossas esposas. A coisa número 1 que nós oramos. Mas nós vamos orar até quando? Até Jesus voltar. Porque nós precisamos de orar demais. E nós temos, viu, irmãs, nós temos expectativa que vocês orem por nós também. Para a gente não fazer besteira. Porque nós somos especialistas de fazer besteira. Por isso que nós estamos orando muito, para não fazer. Nós adoramos fazer uma burrada. Eu quero dizer para você o seguinte, no meio da crise vai para Deus. Não para, não esmorece. O louvor é a forma de você alcançar a unidade. Quando todos caminham na direção de Deus, automaticamente nós ficamos mais próximos uns dos outros. E por fim, a Bíblia diz, acrescentava-lhes dia a dia os que iam sendo salvos. Tem gente que nos critica porque a gente preocupa com o número. É por isso, líder de célula, eu não tenho pego no seu pé, mas vou voltar a pegar no seu pé. Você tem que preencher a planilha. Eu preciso saber quem está na sua célula, quem não está, quem foi embora, quem chegou. Preciso saber. O cara chegou na célula, visitante há 6 meses, líder. Você não teve coragem de pedir para a gente pôr ele de membro ainda. O que você está esperando, hein? Faz 6 meses, é só 6 células. Você está esperando 6 meses para pôr alguém de membro da sua célula e está lá, Senhor, multiplica minha célula. Multiplica quando cresce. Já me contive, já, pronto. Irmãos, número é importante.
Número, você olha, você está saudável ou não. Está avançando ou não está. O problema é que nós temos que contar as pessoas e não idolatrar os números. Muitas vezes nós idolatramos os números. Olha como a minha célula está bem. Não tem nada contra, amém? Eu quero encerrar falando muito sobre isso, presta atenção. Eu até gosto e estimulo, continue. Eu louvo a Deus quando os líderes mandam lá a foto do grupo de líderes, falando, um visitante, 2 visitantes, 3 visitantes, um aceitou Jesus, barará, lindo. Mas esse visitante que veio e aceitou Jesus tem que voltar semana que vem. Eu tenho que ir atrás dele. Chamar ele para tomar um café, tomar uma coca, conversar com ele, chamar ele para jantar na minha casa, ter comunhão, ter vida, corpo. Porque senão ele vai se perder no meio do caminho. E você vai ficar triste porque ele perdeu. Então, irmãos, nós não idolatramos números, mas eles são importantes porque nós medimos como a igreja está. Qual o coração? Eu já lidei com a igreja, irmãos, que se embriagou nela mesma. Sabe o que é isso? A comunhão com os irmãos era tão... Nós temos que tomar cuidado. A comunhão com os irmãos era tão bom, tão boa, que não podia ninguém entrar. Se entrava um, estragava. Porque estava tão bom. Eu vou te falar diante de Deus isso, estou te falando diante de Deus. Eu já precisei repreender célula que não queria multiplicar. Vai multiplicar nós. Nós somos bons pra caramba junto, por que você vai dividir nós? Nós estamos avançando, estamos bênção junto aqui, todo mundo. Todo mundo aqui mama o coração. Aí você quer vir, o pastor quer vir e tirar a gente daqui? Jogar a gente com o outro líder? Uma mentalidade. Quer dizer, se embriagou nele mesmo. Sabe o que acontece com isso? Vai morrer. Porque tudo que não dá, ele vai morrer. Interessante. Se você olhar, dá um Google depois, o Mar Morto está baixando. Está diminuindo. Sabe por quê? Ele recebe água, mas não dá. Quem não dá, morre. Termina. Acaba que no final das contas, as pessoas dessa célula começam a desistir. Sabe por quê? Porque às vezes nós nos embriagamos que nós mesmos já conhecemos as falhas dos irmãos e as crises uns do outro. E no momento é bom, mas no outro pode não ser. Só tem um irmão novo lá. Oxigenar. Para trazer vida. Para ir numa casa nova, fazer comunhão. Para estar junto com outro irmão também. Para ele chamar o outro parente dele. Irmãos, nós não podemos ser um grupo fechado. Nós queremos que as pessoas vão para o encontro. Você não falou amém, mas eu falo amém por você. Amém. Nós queremos que as pessoas vão para o encontro. Nós queremos que as pessoas orem de manhã. Nós queremos que homens subam a montanha e tenham experiência com Deus. Sejam transformados, recebam vida. Nós queremos que célula avance, célula multiplique. Nós queremos ver gente transformada. Nós não queremos ficar parado em nós. Queremos ficar embriagado em nós mesmos. Queremos ficar trancado em nós mesmos. Porque isso faz a gente parar. Não para, não perde a visão. Não perde o olhar. Cristo é tudo. Eu vou ser aquele que conduz as pessoas a caminhar por essa ponte. Elas vão chegar até Deus para receber a vida do Espírito. Não acredito que eu terminei. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Fica de pé no seu lugar. Vamos ter uma palavra de Deus. Orar. Vamos falar com o Senhor. Eu quero que você reúna com a sua célula agora. Se tem alguém que nos visita e você não tem a sua célula aqui ou não participa ainda de nenhuma